A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui voltando para o segundo episódio do programa Profissões Bíblicas. Relembrando aos irmãos que nós já tratamos no primeiro episódio, né? Quem não assistiu pode voltar no canal do YouTube e assistir lá o nosso primeiro episódio, falando do projeto de Deus, que é um projeto eterno, Deus como arquiteto, e Ele que criou, né, esse projeto da salvação e nos trouxe, né, para esse projeto maravilhoso. Ele mesmo chamou o Filho para a execução e o Espírito Santo nos conduz para viver esse projeto maravilhoso. E estamos aqui para tratar agora uma parte mais técnica, mais voltada ao arquiteto, né? A profissão de arquitetura que tem como função, né, seu cerne principal definir os espaços físicos. O arquiteto hoje ele é alguém que planeja, organiza, transforma as ideias em estruturas concretas, assim como o Senhor Deus fez. Trouxe a ideia da salvação, né, aquilo que era o projeto maravilhoso, e ele trouxe para o homem. Claro que todo arquiteto ele exerce uma função que visa a parte técnica e a sua responsabilidade social. Então, quando você fala aqui do arquiteto, você não está falando de um profissional isolado. Ele está falando de um profissional que está dentro da sociedade e tem um papel social importante em definir os espaços, em definir como é que vai ser o planejamento, as estruturas e todo o que há de acontecer. Então eu queria primeiramente já convidar o Jadson aqui para falar um pouquinho, o Jadson e o Vitor, claro, os dois, mas aqui a gente trocar um pouco das ideias, as principais funções de um arquiteto hoje para um jovem que está em casa, tentar entender se ele se encaixa dentro dessa profissão, se é uma profissão que realmente ele pode vir a seguir, estudar. Então hoje, quais são as principais funções de um arquiteto? Aí, Jadson. Pai do Senhor Felipe, Pai do Senhor os irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube e também na TV Manaim. É importante a gente entender, Felipe, que a arquitetura é uma profissão muito antiga, né? Talvez uma das mais antigas. E por causa disso, ao longo dos anos, ela vai evoluindo, né? Ganhando novos campos de atuação. Mas uma coisa básica da arquitetura, né? E aí eu acredito que desde antigamente até o dia de hoje também, são as concepções de projetos arquitetônicos, né? Então, como a gente falou também no programa anterior, né? Se porventura alguém não assistiu, pode voltar aqui no YouTube e assistir. Nós falamos que o arquiteto ele é aquele que transforma as ideias, né, em um projeto. Então, ele tem um desejo, ele tem uma ideia, ele transforma aquela ideia em um projeto que vai ser executado, né? Então é a concepção de projetos, traduzir as necessidades humanas, né, em um projeto, seja um espaço físico, uma residência, né, um empresarial. E é muito interessante isso, Jadson, que ele falou sobre essa questão de ser uma profissão antiga, porque essa concepção você vê até nos povos ao redor os povos não bíblicos, né, citados ali, mas, por exemplo, o Egito era um povo que ele possuía uma arquitetura avançada para a época, né? Porque eles tinham as concepções, as ideias, né, que estavam na cabeça dos seus líderes ali, né, os faraós, e eles conseguiam traduzir isso em realidade. Então hoje, né, nós temos aí até um achado arqueológico, né, que são as pirâmides, até a esfinge de Gizé, né, ali todo aquele aparato, né, arqueológico que traz ali aquilo que estava na ideia dos seus líderes e passou para a execução que permaneceu durante todo o tempo até os nossos dias hoje, né? Então é uma prova de que a arquitetura, né, a concepção de projeto já existia já na antiguidade, né? Perfeito. Você pode continuar. Um outro ponto também que aí já mais atualmente são a questão do planejamento urbano, né? Hoje cada vez mais a gente sente essa necessidade, né? Ver a diferença das cidades que são planejadas, né? Que são pensadas, e as cidades que foram ali crescendo de acordo com a necessidade, né? Então planejamento urbano também é uma função ali importante do arquiteto. Uma outra parte também é a compatibilização dos projetos. Então o arquiteto ele não trabalha sozinho, assim como muitas outras profissões, ele vai trabalhar em conjunto com designers, com engenheiros, né, com aqueles que vão executar o projeto, e ele tem uma função muito importante na garantia de que o projeto que foi desenvolvido ele seja realmente bem executado, né? Então ele vai exercer essa atividade junto com outros profissionais da área correspondente
exatamente ali aquele projeto que está sendo traçado. Eu até colocar uma observação que é tão importante hoje a parte de compatibilização de projetos, né, na atualidade, por causa de você não ter o retrabalho, né? Então, todo retrabalho, ele visa um custo, né? Quando a gente fala de custo, né, os empresários, construtores, quem tem ali, sente muito isso, né? Então, quando você tem um bom projeto, pensado, executado, você tem ali uma compatibilização melhor. Então, visando minimizar os erros, tirar as falhas, né, do projeto, é você tentar trazer o mínimo de custo necessário para reparo. Então é muito importante essa parte que o Jadson falou da compatibilização, porque você tem que juntar os diversos profissionais. Então você tem que ter o projetista de elétrica, o projetista de hidráulica, então todos eles têm que conversar. Imagina se o projetista de estrutura não conversa com o de hidráulica, então como é que vai se passar uma tubulação dentro de um pilar? Não tem condição, né? Então isso tudo é importantíssimo para que você tenha o quê? Uma boa execução da obra. Então a compatibilização hoje passa pelo arquiteto, né, que é aquele que pensou inicialmente, até mesmo para dar uma solução quando não é viável mais aquele conjunto de alterações. Então isso tudo é muito importante na parte de compatibilização de projeto. Dentro desse aspecto, a gente vai ver algumas partes aqui também que são importantes para o arquiteto. Então ele pensou, ele projetou, mas existe a execução da obra, né? E no período da execução nós vamos ter ali uma atuação também do arquiteto, que é supervisionando e fiscalizando. Ninguém melhor para supervisionar do que o próprio arquiteto, do que aquele que criou, né? Então ele vai, na supervisão, ele vai orientar, né? E na orientação, para que todos executem, ele vai fiscalizar. Então é fundamental também na construção de um projeto, né, na execução de um projeto, que o arquiteto ali ele projetou, é de fundamental importância, né? O arquiteto ele não simplesmente tem a ideia, faz, né, projeta e sai de cena, não, mas ele participa, né, da construção, né, supervisionando e ali fiscalizando, garantindo que a obra ela seja feita conforme foi projetada, né? Muito bom. Outro aspecto também que é muito importante na atuação do arquiteto é a preservação histórica, né? Quando o arquiteto ele vai atuar muitas vezes na restauração, né, ali de alguns patrimônios culturais, né, que precisam ser ali restaurados, revitalizados, né, para que não perca o seu valor, né? Existe um valor histórico, né, e o arquiteto ele ali também vai atuar para que haja um valor ali, né, preservando aquele patrimônio. E é muito interessante isso que o pastor Vitor comentou, né, sobre só voltando um pouco, né, sobre supervisão e fiscalização, que a gente não tem como não puxar para uma parte profética, né? Porque o Senhor Deus, aquele que fez o projeto, também ele fiscaliza e ele supervisiona o projeto até hoje, né? Então nosso Deus é onipotente, onipresente, e ele faz com que dá a garantia desse projeto, né, que ele possa ser executado conforme ele falou. Mas voltando agora à parte técnica, a preservação histórica é também de importância, né, para a sociedade, como o pastor comentou, para a preservação desse patrimônio cultural, que é o que se passa de geração em geração. Com o tempo, os materiais eles tendem a degradar, né? A gente já viu isso a entropia do material, ele tende a desfazer. E aí o arquiteto, como o pastor colocou bem, ele tem essa parte de preservar, né, de ter essa memória. E eu queria até deixar aqui um exemplo muito importante do que o arquiteto ele tem esse papel, por exemplo, num incêndio recente que teve numa das grandes catedrais em Paris, chamado a catedral lá da França, Notre-Dame, né? Notre-Dame, exatamente, que houve um incêndio e o que garantiu ali a reconstrução daquele patrimônio histórico foi a reconstrução, escanear, né? Eles fizeram uma escanização digital
de todo o prédio. Então o arquiteto tinha feito recentemente, foi um trabalho até de doutoramento dos franceses, lá de algum francês. Eles tinham passado um scan, eles tinham conseguido trazer toda aquela estrutura, toda a foto, todos os detalhes de uma forma digital. Então, quando o patrimônio ele veio a ruir pela questão do incêndio, é uma fatalidade, um acidente, mas eles conseguiram restaurar exatamente como é que estava, porque havia todo um scan, como é que eu posso dizer? Uma reposição, né? uma reconstrução de todo o patrimônio histórico para que o arquiteto, né, o executor conseguisse fazer aquela obra ali. E Salomão, pode falar. Linkando também ao espiritual, né? Porque a gente, quando vive uma obra onde o Espírito Santo se revela, a gente nunca esquece do espiritual, né? A gente vê, assim, a forma como Deus ele está presente na nossa vida, né? O Deus como o arquiteto supremo, né? Que é o tema desses episódios, né? Mostra a forma como Deus ele está presente na nossa vida, né? O Senhor ele não criou um projeto, chamou o homem e largou o homem ao acaso, né? Todos os dias o Senhor está ao nosso lado, né? Acompanhando a nossa vida, né? Vendo como está o projeto de salvação conosco, se estamos vivendo aquilo que Ele determinou e quantas vezes, né? Ele precisa nos chamar, nos orientar, nos instruir. E como é bom, né? Ter o Senhor como o nosso arquiteto, né? Que nos visita, que fala conosco, que nos preserva dentro do projeto que foi traçado por Ele na eternidade, né? Glória a Deus. Amém. Então, meu irmão, como eu falei, o assunto é extenso. Nós vamos finalizar essa parte aqui, que foi as funções principais do arquiteto. Mas continue conosco, nós vamos abordar ainda as áreas de atuação. Vamos falar um pouquinho ainda da parte profética desse aspecto. E vamos tentar finalizar essa profissão de arquitetura no próximo episódio. Até mais, um grande abraço, a paz do Senhor.